Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e estou aqui para ensinar você a ser promovido para gerente. E hoje eu vou revelar um segredo que vai lhe ajudar muito a ser promovido para gerente. Muita gente, acho que muita gente mesmo, não sabe disso que eu vou falar aqui hoje. E se você quer ser promovido para gerente, você precisa disparar bons sentimentos. Olha só o segredo. Você precisa disparar bons sentimentos na chefia que vai fazer com que ela te promova. Lucas, como é que eu disparo esses bons sentimentos na chefia? E por quê? Primeiro, você precisa disparar bons sentimentos porque a chefia, ela toma a decisão na hora de te promover pela emoção e justifica pela razão. E você dispara esses bons sentimentos através de gatilhos mentais. Eu tenho aulas aqui no canal que falam sobre gatilhos mentais. Não vou entrar aqui em detalhes, mas gatilhos mentais são técnicas de venda que vão lhe ensinar a gerar bons sentimentos na chefia para que ela te promova. Então, voltando aqui ao segredo. Primeiro, gera bons sentimentos na chefia. Como é que eu faço isso, Lucas? Através de gatilhos mentais. E como é que eu disparo esses gatilhos mentais, Lucas? Gerando valor para a empresa, mas de forma estratégica, certo? De forma com que a chefia lhe enxergue como potencial gerente. E não gerar valor trabalhando mais, se matando até meia-noite para fazer mais tarefas, para executar cada vez mais. Não, você precisa mostrar para a chefia que você tem potencial para ser gerente. Então você tem que sempre trabalhar de forma estratégica, gerar valor de forma estratégica. Lucas, e como é que eu gero valor de forma estratégica? Que é o que eu vou ensinar hoje aqui no detalhe, fazendo uma revisão, uma otimização dos processos da empresa. Principalmente do processo em que você trabalha, certo? Se você fizer uma revisão do processo que você trabalha, fizer um mapeamento, uma modelagem, só de fazer o mapeamento e a modelagem, você já está mostrando para a empresa que você entende de gestão, ou seja, disparando o gatilho mental da autoridade. A chefia vai lhe ver como alguém que tem potencial para ser gerente, já vai disparar o gatilho mental da escassez, porque poucos na empresa entendem de fato de gestão. Então, se você fizer a modelagem e o mapeamento dos processos da empresa, você já está disparando gatilhos mentais a seu favor. Mas se você for mais além, se você fizer a melhoria dos processos, a otimização dos processos, só mapear o processo não gera valor. Mas se você propõe melhorias, discute com a chefia, com a equipe, como pode melhorar aquele processo para ajudar a empresa a chegar nos indicadores, com certeza você vai gerar valor para a empresa. Mas não é apenas discutir e identificar melhorias do processo, precisa implementar essa melhoria. Muitas vezes, para implementar uma melhoria, você precisa mobilizar um grupo de pessoas, você precisa liderar pessoas, você precisa conduzir, geralmente, um grupo, um time, para a melhoria, para o resultado. E se você fizer isso, você já está mostrando para a chefia que você tem perfil para se tornar gerente. Então, é um segredo. Poucas pessoas sabem disso. Então eu vou fazer o fluxo inverso agora. Faz a otimização dos processos, que vai gerar valor para a empresa de forma estratégica, que vai disparar gatilhos mentais na chefia, e esses gatilhos mentais vão disparar bons sentimentos. Esses bons sentimentos, essas boas emoções, vai chegar onde as pessoas tomam decisão com a emoção e justificam pela razão. Ah, eu vou promover Lucas porque Lucas entende de gestão. Bom, ótimo, ele justificou pela razão. Mas, se você não conseguir gerar um bom sentimento na chefia, você não vai ser promovido. Eu vou dar um exemplo. Tem gente que entende de gestão, que estuda, que faz mapeamento e modelagem de processos dentro da empresa e fica pura e simplesmente ali. Não consegue gerar valor, não consegue agregar mais para a empresa. E acaba não disparando gatilhos mentais e não gerando bons sentimentos na chefia. Tem muita gente que sai por aí estudando, fazendo pós-graduação, 1, 2, 3, e acaba
não gerando valor para a empresa de forma estratégica. E tem gente também que acha que para ser promovido tem que ser um excelente técnico, tem que entender, tem que ser o guru da parte técnica da empresa, do conhecimento específico, e acaba se especializando cada vez mais para poder ter mais conhecimento, mas está indo pelo lado errado, está disparando os gatilhos mentais errado na chefia. Por quê? Porque a chefia vai ver essa pessoa como um bom executor e não como alguém que tem potencial para se tornar gerente. Então, eu gostaria que você seguisse aqui em tudo que eu vou falar, preste muita atenção como você pode disparar esses gatilhos mentais através de gerar valor para a empresa, através da otimização dos processos da empresa, tá bom? Então, tudo começa com o mapeamento de processos. Você precisa mapear o processo que você trabalha. Comece com o seu processo, porque você já conhece e com certeza você vai fazer mais rápido, vai ter tempo para discutir com a chefia e já vai estar otimizando ali o seu processo e gerando valor. Então, primeiro de tudo, mapeie aí as entradas e as saídas do processo. Quais são o que é que faz disparar o início de um processo? Então, numa loja de roupa, por exemplo, no processo de atendimento, o início do processo lá é uma solicitação do cliente. E a saída, provavelmente a saída vai ser um produto, o cliente saindo com um produto, ou não, o cliente pode chegar lá e não comprar, então a saída vai ser outra. É muito, muito, muito importante que você mapeie a entrada e a saída para você perceber se você pode gerar valor para a empresa de forma diferente. Ou seja, pode ter outras saídas que ajudem a empresa a aumentar o seu faturamento, a reduzir seu custo, enfim, tá bom? E depois você vai alinhar o seu processo, é muito importante você fazer isso. Você vai alinhar o seu processo aos objetivos estratégicos da empresa. Então, estou aqui no processo de atendimento de uma loja de roupa, por exemplo, então, e o objetivo estratégico da empresa geralmente o objetivo estratégico da empresa é algo de médio e a longo prazo, então vamos imaginar que o objetivo estratégico você trabalha numa loja de roupa pequena, vou dar um exemplo aqui, tá? E o objetivo estratégico dessa loja de roupa, que tem 3 lojas, sei lá, expandir para 100 lojas. Então, a empresa pensa aí, nos próximos 5 anos, expandir para 100 lojas. Algo bem desafiador, né? Então, como é que eu posso otimizar o meu processo para que eu possa ajudar a empresa a expandir para 100 lojas? É assim que você tem que pensar. Se você estiver pensando assim, você está jogando em outro nível. Você já está conversando, pensando como os diretores da empresa, como a sua gerência, como os superintendentes, presidente, enfim. Você já está pensando em outro nível, jogando o jogo deles. E se você jogar no jogo da diretoria, você vai conseguir ser promovido, certo? Então, muito importante você alinhar, mapear todos os objetivos estratégicos em que o seu processo se relaciona, para que você gere valor de forma correta para a empresa, tá bom? Então, eu vou dar outro exemplo. Às vezes, a pessoa trabalha na loja de roupa e quer gerar valor para a empresa, mostrando que a empresa cuida do meio ambiente. Às vezes é importante, é bacana, mas às vezes não é objetivo estratégico da empresa ter essa comunicação de cuidado com o meio ambiente. Às vezes a empresa acha mais importante outra situação. Volto a dizer, cuidado com o meio ambiente é importante, para várias empresas mas talvez para determinada empresa não seja o mais importante. Então, muitas e muitas vezes, o objetivo estratégico da empresa é o norte e é o que você precisa fazer para poder ajudar a empresa, melhorar o seu processo para atingir o objetivo estratégico e melhorar a empresa. Então, se você listar esses objetivos estratégicos, muitas vezes, quando a empresa é muito grande, esses objetivos estratégicos estão no site da empresa, mas conversa com sua chefia também. Se você não achar essa informação, pede. Se você estiver trocando essa figurinha com a chefia já vai lhe dar mais atenção, tá bom? Vê um melhor horário para... A chefia geralmente muitas atribuições, no final do dia tenta trocar uma ideia sobre como alinhar esse processo seu aos objetivos estratégicos.
Se você já estiver trocando essa ideia com a sua chefia, com a sua gerência, ela já vai lhe enxergar com esse potencial para se tornar gerente, tá bom? Outro ponto muito importante é você alinhar os processos, o processo que você trabalha, aos indicadores da empresa, certo? O que é que eu posso fazer no meu processo, mudar, melhorar, implementar, que vai ajudar no alcance dos indicadores da empresa? Como eu sempre digo aqui, a empresa define o objetivo estratégico e a forma de medir se ela está chegando no seu objetivo estratégico são os indicadores. Então, os indicadores já vão medir como se a empresa está chegando ou não naquilo que ela deseja a médio e longo prazo, certo? Então, o seu processo ele precisa estar lista todos os indicadores. Muitas vezes o processo que você trabalha afeta mais do que um indicador. Lista todos os indicadores para que você comece a pensar em como o processo pode melhorar os indicadores, tá bom? É muito importante também você mapear todas as partes interessadas do processo. Então, numa loja de roupa, por exemplo, estou dando um exemplo de loja de roupa que é exemplo bem comum, né? Todo mundo praticamente conhece o funcionamento, pode não conhecer no detalhe, mas conhece um funcionamento básico de uma loja de roupa. Então, a parte interessada, basicamente, na loja de roupa, tem o cliente, claro, a parte interessadíssima, mas tem os fornecedores, tem os funcionários, tem os sócios da empresa, a administração, na verdade. Então, mapeia todas as partes interessadas daquele processo, certo? Então, é muito, muito importante que você mapeie as partes interessadas do processo. Então, no processo de atendimento, fornecedor tem muita influência? Não sei. Não entendo muito de loja de roupa, mas eu acho que não. Eu acho que o processo de compras, um processo, sei lá, de estoque, talvez, tenha mais a ver com a parte interessada, fornecedor. Então faz esse mapeamento, você conhece melhor o seu dia a dia, a sua rotina, faz esse mapeamento dos fornecedores, das partes interessadas do seu processo, porque você tem que adequar o seu processo para satisfazer todas as partes interessadas. Claro, o cliente é o maior foco, principalmente no processo de atendimento, mas se você conseguir fazer com que as pessoas estejam mais engajadas, por exemplo, para atender melhor o cliente, você já está otimizando o seu processo, certo? E por fim, lista todos os documentos que esse processo precisa produzir. Quando eu chamo de documento, gente, vamos tratar como informações, tá bom? Eu vou até mudar o termo, vamos chamar de informações importantes que esse processo precisa ter. Então, se esse processo ele precisa de um relatório assim, 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 por semana, mapeia essa informação que precisa ser produzida. Ah, eu preciso de uma planilha Excel que seja atualizada diariamente. Mapeia essa informação que precisa ser produzida, tá bom? Documento, às vezes a gente fica na ideia de que tem que ser um papel, que tem que ser algo, um relatório que tem que sair, mas nem sempre, tá bom? É muito importante que você mapeie todas as informações que precisam ser organizadas, que precisam ser controladas durante o seu processo. Muitas vezes, uma melhoria dessas informações já dá um boom, já dá uma melhoria fantástica no processo, e é muito importante você mapear essas informações, esses documentos produzidos durante o processo, tá bom? Então, primeiro de tudo, como eu falei, faz um mapeamento dos processos. Conversa com a chefia, troca uma figurinha, quando você fizer, já apresenta, você já está mostrando para a chefia que você está jogando outro jogo, tá bom? Ah, Lucas, mas minha empresa já existe. Revisa tudo que está lá, pega o que existe e vai conversar com a chefia também. Se você tiver alguma sugestão, troca uma figurinha com a chefia que talvez possa ser melhorada, tá bom? Depois que fizer o mapeamento, você vai fazer a modelagem do seu processo. Ou seja, você vai listar a entrada, todas as atividades feitas no processo e a saída. E, além de você listar as atividades, você vai também definir, fazer um fluxo
e definir aí as atribuições, certo? Quando você faz esse fluxo, você consegue enxergar o processo como inteiro. E aí fica mais fácil para você otimizar o processo. Eu vou dar um exemplo. Existem muitas empresas em que a burocracia é grande e que durante o processo precisa da aprovação de alguém. Opa, essa aprovação de alguém geralmente trava o processo, geralmente atrapalha muito as empresas. Será que isso não pode ser revisto? Será que a empresa não pode dar mais autonomia aos seus colaboradores para que eles mesmos possam tomar as decisões ao invés de ir para a autorização de alguém? Então, quando você mapeia o processo, tem uma ferramenta chamada Visage, muito boa, mas, Lucas, eu não entendo de informática, não entendo de tecnologia, como é que eu vou fazer? Gente, faz na mão, faz no Word, faz onde você puder, mas faça. Faça e apresente para a chefia. Ó, chefe, está aqui a modelagem de processos que eu fiz da empresa, do processo que eu trabalho. O que é que você acha? Está correta essa modelagem? Pede a chefia para ela validar. Mas por que isso? Porque quando se você fizer e guardar para si, não vai adiantar de nada. Você não vai fazer a propaganda de que você está buscando melhorar a empresa, entender e mostrando que entende de gestão, certo? Então você precisa fazer essa modelagem e ir conversar com a chefia. Eu vou mostrar aqui, vou dar um zoom aqui, mapeamento simples de um processo de compra de um produto em um site. Então, o cliente, ele acessa o site, a primeira atividade aqui, certo? Depois já vem aqui um se, né? Se acontecer isso, faça isso. Se acontecer isso, o fluxo vai por outro caminho. Por exemplo, cliente cadastrado. Se o cliente não for cadastrado, ele vai fazer o cadastro e depois vai fazer o login. Se ele já for cadastrado, por exemplo, ele vai direto para o login. E por aí vai todo o fluxo. Escolher o produto, gerar o pedido, fazer o pagamento. Opa, na hora que o cliente vai fazer o pagamento já muda, né? Já entra lá para o processo de a responsabilidade do faturamento, fazer o faturamento daquele produto. Então, Lucas, mas essa tarefa geralmente é feita por um software. Mas se é feita por um software, ela é feita e precisa estar mapeada a atividade, tá bom? Então, fez o pagamento, o sistema lá faz a confirmação do pagamento, faz a reserva de vendas, depois vai para a área de logística, ou seja, separação do produto, vai para a conferência, depois volta para a emissão de nota fiscal, ou seja, eu imagino que vai para uma área e depois volta para outra, para checar se o produto realmente tem e está em boas condições. Depois da nota fiscal, envia ao transporte e entrega para o cliente. Então, é muito importante que você faça essa modelagem do processo, ou seja, você já está mostrando para a empresa que você está jogando em outro jogo, no nível de diretoria, no nível muito, muito alto, certo? E a chefia vai, com certeza, perceber potencial em você para você se tornar gerente. Principalmente se você fizer isso por espontaneidade, ou seja, engajamento, com disposição, porque a chefia vai ver realmente diferencial em você, tá bom? Então, essa modelagem do processo vai fazer com que você mostre para a chefia, espalhe o gatilho mental da autoridade, como eu falei, mostre para a chefia que você entende de gestão, tá bom? Você ainda não está gerando valor para a empresa. Ou seja, você simplesmente está mostrando para a chefia que entende de gestão. Mas, se você quer ser promovido, você precisa gerar valor para a empresa de forma estratégica, tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui. Tem muita gente que acha que para ser promovido tem que executar mais. Eu vou voltar aqui. Então tem gente aqui, separação do produto. Tem gente que executa essa atividade aqui de separação do produto. E aí tem, não, eu hoje separo 30 produtos por dia. Se eu quero ser promovido, eu vou separar 20 produtos por dia. Eu vou separar 30 produtos por dia. Gente, não é isso que vai fazer você ser promovido, certo? Claro, você vai ser bem visto pela empresa como um bom empregado, como um bom executor, mas não é isso que vai lhe promover. É muito importante você ter essa visão, tá bom? Você precisa gerar valor para a empresa de forma estratégica. Então, voltando aqui, depois da modelagem do processo, você precisa fazer a melhoria dos processos.
Você precisa propor de fato para a empresa uma melhoria. Chefe, vamos fazer isso, isso e isso, porque isso vai alavancar o indicador, esse indicador da empresa, vai ajudar a empresa a chegar no seu objetivo estratégico. Ah, Lucas, mas eu não conheço os indicadores da empresa, ou os indicadores da minha área, não entendo, nunca me explicaram muito. Hoje eu já estou atingindo o indicador da minha área, inclusive, então não preciso fazer isso não. Precisa. Porque se você fizer uma mudança dessa, você pode gerar uma melhoria disruptiva na empresa. Ou seja, uma melhoria muito grande. Pode fazer a empresa, pode fazer o cliente ter uma maior satisfação, pode aumentar a receita e diminuir custo. Ou seja, sempre que você fizer uma melhoria do processo, tente pelo menos atacar uma dessas três frentes. Satisfação do cliente, aumentar a receita e reduzir custo. Tá bom? Então, eu vou para o próximo passo aqui. Quando a gente fala em simplificar, muitas vezes o processo é inchado, o processo precisa de muita autorização, o processo, quando a empresa é muito grande, ele é muito lento. Quando você simplifica, muitas vezes você reduz custo, certo? Quando você faz um processo mais rápido, muitas vezes você aumenta a receita da empresa, certo? Você vai conseguir vender mais porque está conseguindo fazer mais rápido, vai conseguir entregar mais, vai ter o cliente mais satisfeito, inclusive. Então, você precisa, sempre que estiver fazendo a melhoria no processo, precisa atacar pelo menos uma dessas três situações. Satisfação do cliente, receita e redução de custo. Tá bom? Ah, Lucas, mas meu processo não lida com nenhum dos três. Aí tudo bem. Se você me disser que tem certeza absoluta que não lida com nenhum dos três, eu acho difícil, porque reduzir custo toda empresa pode, aumentar a receita também e cliente também. Mas se você trabalha num processo extremamente específico que não vai influenciar em nenhum dos três, não tem como, Lucas, aí você busca um indicador da sua área também, tá bom? Muitas vezes o indicador da sua área também já é de reduzir custo, já é de aumentar a receita e já é de aumentar a satisfação com o cliente. Mas, Lucas, eu acho que se minha empresa tem um objetivo estratégico ambiental muito forte, ela busca realmente se posicionar como uma empresa que cuida do meio ambiente, eu acho que isso é interessante, então eu vou trabalhar meu processo para otimizar a empresa nesse sentido. Excelente! Se ter cuidado com o meio ambiente é uma prioridade da empresa, é um objetivo estratégico, e você está atacando, está gerando valor para a empresa de acordo com esse objetivo estratégico, vá em frente, tá bom? Então, o que eu disse aqui, tenta na hora que você estiver fazendo a melhoria do processo, que já tiver feito a modelagem, estiver pensando no processo como um todo, tenta simplificar o processo. Claro, muito cuidado, porque existem atividades que não podem deixar de ser executadas. Mas tenta simplificar, tenta fazer o processo mais enxuto e propor para a chefia, tá bom? Muitas e muitas vezes o simples é melhor do que uma série de atividades para poder conseguir gerar valor. Então tenta simplificar o processo, a dica que eu dou aqui, quando você estiver pensando na melhoria do processo, tenta simplificar, porque muitas e muitas vezes isso vai acelerar o resultado da empresa, tá bom? E por fim, hoje existe a tecnologia, hoje não, mas já vem há muito tempo aí a tecnologia melhorando e otimizando os processos, e eu vou falar aqui de três termos da tecnologia que tem mudado muitos processos, e tem mudado até a forma das empresas trabalharem, certo? Então, o primeiro processo aí, ou o primeiro pilar, digamos, da tecnologia que vem mudando as empresas, chama-se digitização. Lucas, o que é digitização? É a mesma coisa que digitalização? Não. Digitização é você transformar o processo dele, colocar tecnologia em todo o processo. Eu vou dar um exemplo. Muitos bancos, antigamente, você tinha que ir no banco para abrir uma conta, você tinha que ir no banco para tomar um empréstimo, e surgiram os bancos digitais, ou seja, a digitização desse processo bancário. E isso deu um ganho aí, fez uma mudança no mercado e deu ganho aí disruptivo para empresas que implementaram a digitização.
E banco que não digitizou o seu processo ficou para trás. Na verdade, hoje todos os bancos têm aplicativo, têm site, enfim, estão disponíveis nas plataformas e cada vez mais serviços eles oferecem dentro das suas plataformas, porque senão vão perder mercado, tá bom? O Nubank, por exemplo, já nasceu digital e um banco enorme, e para você ver que os processos hoje já nascem digitizados, digamos. Mas eu tenho certeza que se você trabalha numa empresa, você pode estar fazendo alguma proposta. Lucas, mas eu não entendo nada de tecnologia. Gente, muitas vezes para você fazer uma digitização é apenas contratar uma ferramenta. Vou dar um exemplo na loja de roupa. Tem gente que trabalha na loja de roupa que não tem e-commerce. Opa, eu vou digitizar esse processo de venda da empresa para que a empresa possa vender mais. Vou implantar um e-commerce. E aí, Lucas, mas eu não sei implantar e-commerce. Gente, vai lá, tem solução pronta no mercado, você compra, contrata com consultoria, com suporte. Então, basta você querer. Lucas, mas você está me ensinando a ser um excelente executor. Bom, você está propondo uma inovação, propondo algo disruptivo para a empresa. Imagine se você não pode virar. Se você está implantando um e-commerce, será que você não pode virar o gerente desse e-commerce da empresa? Pense comigo. Então, você está criando a sua gerência, não é verdade? Então, digitização dos processos é algo que está acontecendo cada vez mais rápido e você precisa ficar atento. Se você quer realmente fazer uma melhoria disruptiva dentro da empresa, você precisa propor a digitização dos processos da empresa, tá bom? Outro ponto que já vem acontecendo há mais tempo é a digitalização, ou seja, transformar documentos da empresa e colocar essas informações de documentos de forma online, de forma que possa ser acessada aí via sistemas, via aplicativos, enfim. Então, digitalização é a transformação de informações de documentos para banco de dados que você possa acessar e ajudar a tomar decisões. É diferente de digitização, mas se sua empresa ainda tem muito papel, se sua empresa ainda tem muito documento, tenta fazer um processo de digitalização dessas informações, tá bom? Eu não estou dizendo que é pegar a informação do papel e escanear todos os documentos. Não é isso, certo? É transformar aquela informação que está no papel em algo que possa ser digitalizado para depois você poder tomar decisões. Existem empresas que ainda fazem seu controle de vendas na mão, no caderninho, por exemplo. Lucas, isso não existe? Existe, certo? Eu estou dando um exemplo aqui, mas cada empresa tem a sua particularidade. Então faz o controle, transforma esse controle de venda para uma planilha Excel. Precisa ser um sistema mega pau. Não. Às vezes uma planilha Excel já resolve o problema da chefia e acaba com aquele papel, acaba com aquele controle manual que a gente não consegue fazer relatório e não consegue tomar decisão. Tá bom? E por fim, uma situação um pouco mais complexa, mas é uma tendência também no mercado, que é a automação dos processos. Ou seja, fazer com que os processos sejam feitos e executados por tecnologia. Vou dar um exemplo aqui da empresa que eu trabalho, que é a empresa de saneamento. Então, a companhia de saneamento, ela precisa mandar água para a cidade, certo? Então, existem bombas que mandam água para a cidade o tempo inteiro. Essas bombas, elas podem ser, geralmente, em muitos lugares onde não tem automação, precisa de uma pessoa lá, olhando algumas coisas, olhando alguns indicadores, para que ela opere a bomba de forma adequada. E aí ele liga a bomba, ele desliga a bomba, ele manda mais água, ele manda menos água, e esse operador, ele faz isso durante o dia. Para você ter uma noção, geralmente quando tem algum elevatório, uma estação elevatória, ou seja, uma casa de bombas, eu não sei, exemplo específico aqui, uma casa de bombas em que ela abastece uma região muito grande, joga água para uma região muito grande, geralmente precisam de 5 funcionários dentro dessa casa de bomba para poder operar ela. E um funcionário, para olhar alguns indicadores e fazer a operação da bomba,
esse processo ele tem sido substituído por automação, por inteligência. Então, hoje, muitas companhias de saneamento estão ampliando as suas automações para que essas estações operem sozinhas. Elas analisem esses indicadores, analisem vazão, analisem pressão e possa variar a rotação da bomba, ligar e desligar a bomba, conforme uma determinada inteligência que você configurar na máquina, certo? Então, uma automação dessa, vou dar um exemplo, deixa de ser necessário 5 funcionários. Lucas, mas isso é muito cruel, isso é muito ruim, eu estou propondo um negócio desse da empresa demitir 5 pessoas. Gente, primeiro, que não necessariamente essas pessoas serão demitidas, elas podem ser realocadas em outra função, mas se você quer gerar valor para a empresa, se você quer de fato fazer com que a empresa chegue em outro nível, você precisa implementar ações que tenham uma forte redução de custo. Infelizmente, muitas vezes vai chegar em alguma demissão, mas você não pode se furtar de fazer, de propor e de melhorar o processo, porque vai gerar uma demissão, porque alguém vai perder o seu emprego. Infelizmente, gestor tem esse papel e ele precisa perseguir isso o tempo inteiro, como reduzir custo para a empresa obriga ele a pensar nisso o tempo inteiro. E quando você for gestor, você vai ter que pensar assim também, certo? É muito difícil, é chato, a gente sabe que é muito ruim, às vezes, desempregar um pai e uma mãe de família, mas as pessoas precisam constantemente também estar evoluindo, estar buscando a melhoria de seus processos, e se trabalham em processos que podem ser automatizados, elas precisam rever a sua carreira, na verdade. Então, automação, se você puder implantar automação dentro da sua empresa, você com certeza vai conseguir economia. Geralmente, consegue-se economia no custo, tá bom? Então, fica aí algumas dicas de como você pode melhorar os processos da empresa, como você pode estar gerando valor, agora sim você está gerando valor para a empresa e conseguindo, de fato, disparar os gatilhos mentais para que você possa ser promovido. Aí sim você vai gerar o gatilho mental da escassez, poucas pessoas geram valor para a empresa de forma correta, como eu estou lhe explicando aqui. Você vai conseguir disparar o gatilho mental da reciprocidade. Lucas, o que é isso? Quando você gera valor para a empresa, para a chefia, quando a gente recebe algo de bom, a gente tende a retribuir. Ou seja, a chefia, você está entregando isso daqui para a empresa, gerando valor de forma estratégica, entregando muito, e o seu salário ainda está aqui. Então, em algum momento, a chefia vai lhe retribuir, lhe promovendo a gerente. Tá bom? Então, ficam aí as dicas de como melhorar o processo, mas não é só propor a melhoria, desenhar tudo direitinho e propor. Você precisa implementar, precisa fazer acontecer. E aí, o que eu digo é cuidado na hora de implementar. Por quê? Você não pode sair implementando a melhoria sem estar alinhado com a chefia. Não faça isso. Você pode fazer uma mudança do processo que pode trazer um grande problema para a empresa. Então, converse com a chefia. Quando você está conversando com a chefia, você está mostrando que você está evoluindo, você está mostrando que entende de gestão, disparando o gatilho mental da autoridade, certo? Então, é muito importante você estar fazendo tudo alinhado com a sua chefia. Ah, Lucas, mas tudo que eu estou fazendo aqui não é minha atividade, eu estou sobrecarregado. Arruma um tempo, certo? Se vira, mas implementa melhorias no processo, que eu tenho certeza que isso vai fazer você ser promovido, tá bom? Além de você fazer um alinhamento com a chefia, você precisa também, muitas e muitas vezes, que a equipe entenda aquela melhoria que você está propondo, que você está querendo implementar na empresa. Se a equipe entender, se você conseguir mobilizar todos, falar da importância, então sempre que você tiver uma melhoria, comunique para todos os interessados, lembre disso, para todos os interessados da mudança. E explique o porquê, nós vamos mudar esse processo, porque a gente vai conseguir economizar custo para a empresa gasta X, agora vai gastar X menos 2, e com essa mudança a gente vai conseguir gerar mais valor para a empresa,
e a gente vai ficar bem visto aqui perante a diretoria. Enfim, faz a mobilização do time, primeiro alinha as coisas com a chefia, depois da chefia, chefe, eu posso alinhar isso aqui com o time, como é que é, ou você mesmo alinha, como é que a gente faz essa implementação, a gente precisa explicar para o time o porquê da mudança. Não, tem gente que, tem chefe que diz, não, implemente mesmo, pronto, que acabou e é assim. Quando as coisas são impostas, quando as coisas são determinadas, às vezes dá certo, mas quando as coisas são explicadas, quando as coisas são deixado tudo muito claro, é muito mais fácil dar certo, tá bom? Então, por fim, a melhoria que você conseguir implementar na empresa, poxa, eu consegui fazer essa mudança dentro da empresa, dentro do meu setor, perdão, essa mudança gerou uma melhoria nesses indicadores aqui. Opa, se você conseguiu implementar a mudança dentro do seu setor e fez e gerou valor, melhorou determinados indicadores, é muito interessante que você implante essa mudança em toda a empresa, que você tente implantar essa melhoria em toda a empresa. E aí você precisa transformar essa melhoria em práticas de gestão, certo? Eu tenho vídeos aqui explicando o que são práticas de gestão, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas basicamente é você transformar uma melhoria que você fez no seu setor, implantar como uma prática de gestão para toda a empresa. E aí você já vai começar a jogar em outro nível, porque se você já está mostrando uma melhoria para toda a empresa, você está disparando gatilhos mentais não só na sua chefia, mas na superintendência, na diretoria, na alta direção da empresa. Você está jogando em outro jogo. Então, conversa com o chefe, já fizemos isso daqui e deu certo. Vamos sugerir implementar isso daqui em outras lojas, por exemplo, em outras filiais. Vamos sugerir isso aqui para o diretor, para que isso possa ser corporativo. E aí, é aí que você vai ser visto por outras pessoas também, e não só por sua chefia. Tenho certeza que sua chefia vai querer fazer essa propaganda. Ah, não, nós implementamos, nós conseguimos. Ela, claro, se ela está liderando, ela vai dizer que nós conseguimos. Tem chefe que nem assim, né? Vai dizer que foi ele que fez. Mas não dê valor para isso, porque o conhecimento está com você. Tenha isso sempre em mente. Ah, eu fiz essa melhoria e tal, e o chefe não me deu valor, acabou assumindo para ele. Primeiro, a equipe vai saber que foi você, certo? E se o chefe assumiu isso para que foi mérito dele, na hora que tiver que implementar para outras áreas, ele não vai saber, certo? E aí ele vai lhe chamar. E na hora que você for chamado, opa, aí você vai treinar outras pessoas. Geralmente, quando um processo desse de implantação de uma melhoria, ele vai precisar de um treinamento, uma explicação, uma apresentação, uma reunião, e aí a chefia vai lhe chamar para poder participar desse momento. E aí você vai conseguir mostrar valor e mostrar que foi você quem fez a implementação. Então, se o chefe levou os méritos da sua ideia para a diretoria, para cima, não fique chateado. Trabalhe para propor outras melhorias, para propor outras ideias e fazer com que isso seja difundido por toda a empresa. Quando você fizer isso, quando você fazer essa difusão para toda a empresa, o chefe ele não vai saber no detalhe. Ele não vai conseguir fazer essa difusão dessa melhoria para a empresa, tá bom? E como eu disse, não adianta só você propor a melhoria, você precisa implementar, fazer com que a chefia compre a ideia, a equipe compre a ideia e implementar. Se você conseguir fazer com que a sua chefia compre a ideia e a equipe que você trabalha, o time que você trabalha compre a ideia, você vai conseguir fazer com que outras chefias comprem essa ideia e você possa aí estar fazendo o seu nome dentro da empresa, tá bom? Então, muito cuidado na hora de implementar a melhoria, faz todos os alinhamentos e tenta sempre transformar essa melhoria em uma prática de gestão para toda a empresa. Assim você vai conseguir disparar gatilhos mentais, não só na sua chefia imediata, mas também na superintendência, na diretoria, na presidência. Você vai estar jogando outro jogo, tá bom?
E fica aí o segredo. Eu acho que revelei tudo que eu podia aqui sobre melhoria, otimização dos processos. É um segredo que as pessoas muitas vezes não enxergam, não sabem e não entendem que essa melhoria tem toda uma cadeia. Essa melhoria vai gerar valor para a empresa de forma estratégica, que vai disparar gatilhos mentais, que vai fazer a sua chefia lhe promover. Então, entenda isso e trabalhe com muito afinco para fazer acontecer essa otimização no processo que você trabalha, ou enfim, ou no processo que você acha que pode contribuir, tá bom? Se você concorda que esse é um segredo que poucas pessoas sabem, deixe o seu comentário, o que é que você achou do conteúdo, para que eu possa estar também aqui evoluindo todo o conteúdo, o material, para ajudar você cada vez mais. Valeu? Até a próxima!